Está no ar o Primeira Página, o seu telejornal aqui da Rede Relâmpago. Vamos falar um pouquinho das notícias, tudo que foi notícia no Brasil e no mundo. Todos os fatos aqui comentados por mim, Vitor Corso, jornalista. Para você que está chegando agora, esse é o Primeira Página, o programa jornalístico da Rede Relâmpago. É um prazer estar com vocês. São 8 horas 2 minutos, no dia 22 de março de 2021. Vamos comentar as notícias que foram fato hoje, no dia 22 de março. Não tem como a gente não comentar, né? Vamos começar logo fazendo os comentários em relação à Covid-19. Infelizmente é o assunto do momento, né? Deixa eu até colocar aqui para dizer a primeira página. Vamos colocar aqui o nome do programa. Isso, muito bem, muito bom. Não tem como a gente não comentar sobre a pandemia, então por isso, e aqui no Rio de Janeiro, né, eu estou em Niterói, mas tanto Rio e Niterói vão fazer medidas restritivas mais rígidas, mais criteriosas. Os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, e de Niterói, Axel Grael, do PDT, confirmaram nessa segunda-feira, dia 22, hoje, que as duas cidades vão adotar regras de isolamento ainda mais rigorosas para conter a Covid-19. Durante 10 dias, durante o super feriado, já anunciado pelo governo do Rio de Janeiro, entre 26 de março a 4 de abril, os novos decretos só autorizam a funcionar serviços essenciais. Agradeço a presença da Daniele Corso, minha irmã. Beijo. Denise Monteiro Corso também está por aqui. Vamos colocar aqui uma citação do Paes para essa restrição mais rigorosa. Está horrível. Hoje as palavras estão saindo muito difíceis aqui para mim. Vamos ver o que ele falou. Olha, abre aspas. Eu não chamaria de nem feriado. Eu chamaria de momento de celebração da vida e de mais isolamento social. Porque feriado traz para a gente um momento de viagem, de lazer, ou tomar uma cerveja com os amigos, jogar bola, ir para a praia, disse o prefeito do Rio. E ele falou que não é isso, né? Fecha aspas. Ao contrário do que anunciou o governador em exercício Cláudio Castro, do PSC, bares e restaurantes serão fechados, assim como escolas e creches. A permanência de pessoas na rua está vetada entre 23 horas e 5 da manhã. Jogos de futebol e outros eventos esportivos também foram proibidos. Então, uma boa informação, a vacinação contra a Covid não vai ser interrompida, viu, gente? Então não tem nada a ver, esse feriadão vai continuar a regra ali de dias da vacinação. A vacinação não vai ser interrompida. Então não poderão funcionar, atenção, não vão funcionar lojas de comércio não essencial, aquelas lojas que ficam lá em galerias, lojas de rua, não vão funcionar. Shoppings não vão funcionar. Bares, lanchonetes e restaurantes só podem funcionar no esquema de drive-thru ou entrega. Boates não podem também. Danceterias muito menos, né? Elas causam aglomeração. Museus, galerias, bibliotecas, salões de cabeleireiro, clubes, quiosques, parques de diversão, escolas, universidades, creches, cirurgias e procedimentos eletivos em unidades da rede pública também estão banidos. Acabou, não tem. Eventos esportivos, incluindo jogos de futebol, não tem campeonato carioca então essa semana, hein, galera? Permanência nas praias seguem proibidas. Atividades físicas individuais permitidas. Então aquela caminhada que você faz na orla e tal, sozinho, tudo bem. Você não pode ir para a praia ficar lá na areia, né? Não pode tomar banho de mar, não pode. Permanência não pode. Você pode correr na praia, você pode praticar esporte na praia. Estabelecimento de ensino de esportes, música, arte, cultura, curso de idiomas, cursos livres preparatórios e profissionalizantes presenciais também não podem funcionar. Centros de treinamento e formação de condutores, as populares autoescolas, também não vão poder funcionar. Bom, vamos agora à listagem do que vai poder funcionar, mas com restrições. Bancas de jornal, pode abrir.
sendo proibidas a venda de bebida alcoólica. Não pode vender bebida alcoólica na banca de jornal, mas pode funcionar. Supermercado, farmácia, atividades físicas individuais em parques e praias, você pode sair para dar sua caminhada, para dar sua corrida, ninguém vai te impedir a isso. A não ser que você esteja circulando entre 23 horas e 5 da manhã. Aí não pode. Esse momento aí não pode. Transporte vai funcionar, mas com restrições, claro, as pessoas vão e vêm, né, de alguns lugares, mas é claro, com restrições. O comércio atacadista vai poder funcionar. O pet shop, lojas de material de construção, locação de carros, serviços funerários, bancos, serviços médicos, mecânicas e lojas de autopeça, hotelaria com serviço de alimentação restrito a hóspedes, igrejas, postos de combustíveis, feiras livres, serviços de telecomunicações, teleatendimento e call center. Tudo isso a gente imagina que vai funcionar, mas com restrições como tipo assim, gente, só 40%, não é 0% igual shopping, por exemplo. Shopping não pode ninguém entrar lá. Mas feiras livres, os serviços de telecomunicações, teleatendimento, isso pode. Boa noite, Anne Pokvic está por aqui também. Obrigado pela presença. Roberto Costa e Antônio Silva, fiquem por aí. Essa é a primeira página do seu telejornal da Rede Relâmpago, te informando sobre as restrições. É logo a primeira notícia que a gente está dando. Quanto a academias, apesar de perguntados 2 vezes sobre o funcionamento das academias de ginástica, Paes afirmou que detalhes dados no decreto que ainda serão publicados, ficou considerado que academias estavam autorizadas a funcionar considerando a essencialidade da atividade para a manutenção dos níveis de saúde. Então, quer dizer, vão sofrer as academias restrições, devem ser de 40% também, estamos usando muito 40% de pessoas, 40% da capacidade do local, né, para poder utilizar esse cálculo. Bom, esses critérios, segundo os secretários de saúde das 2 cidades, Niterói e Rio, os critérios são utilizados para as medidas por causa do aumento de casos, óbitos e atendimentos hospitalares e utilização de leitos da rede pública. O Axel Grael, prefeito de Niterói, ele disse o seguinte, abre aspas, houve iniciativa do governador de apresentar um decreto e nós vamos apresentar um conjunto de medidas que estarão nos 2 decretos. Os decretos não são idênticos, mas trazem uma sinergia, uma combinação de ações que vão manter o equilíbrio e a estratégia de combate à Covid. Estamos vivendo talvez o momento mais crítico dessa pandemia. As coisas estão acontecendo muito rápido. Hoje já estamos com uma situação muito diferente da última quinta-feira, disse o prefeito de Niterói. Então estão aí as medidas restritivas do Eduardo Paes, que o Eduardo Paes fez para o Rio de Janeiro, né? E o Axel Grael, prefeito de Niterói, fez para Niterói. São medidas muito mais restritivas. Fica aqui a minha opinião, né, opinião jornalística. Legal fazer essas medidas restritivas, mas e o pessoal que não vai trabalhar, que fica sem trabalho? Como eles vão sobreviver? Como eles vão sobreviver nesse tempo todo? Por exemplo, a menina que é garçonete no bar, ela vai deixar de receber, de repente, se ela recebe uma diária por trabalho, ela vai deixar esses dias de receber o dinheiro dela. Como é que vai ficar, né? Então, deveriam, claro, os prefeitos, os governadores pensarem nisso também, né? Colocarem, claro, o lockdown precisa ocorrer, ou medidas restritivas precisam ocorrer, mas precisam olhar também para a população em relação à renda da população. Então, precisa a gente pegar uma coisa com a outra. E muita gente veio criticar as medidas dos prefeitos, né? Mas como é que pode não fazer isso, né? A Anne Pokvic está até comentando aqui, não tem vaga nas UPAs do Rio, não tem oxigênio, espero que não deixem chegar como Manaus, faço minhas as suas palavras, Anne. Realmente fica difícil um governante não endurecer as medidas dentro da sua cidade, dentro do seu estado. Porque a população em si, muita gente está seguindo as regras, as restrições, e muita gente está nem aí.
É comum você ver pessoas na rua sem máscara, sem devida precaução, querendo levar a Covid para dentro da sua casa. Não leve a Covid para casa. Eu ouvi um locutor falar essa frase, e essa frase é belíssima. Não leve para sua casa. Deixa lá na rua. Não leve para os seus. Se cuide, né? Pelo menos essas medidas restritivas são ruins, né? Mas vão fazer, de repente, é o que os prefeitos e governadores têm nas mãos. É isso que eles têm para poder fazer, para saber se a coisa vai diminuir. Tem que diminuir a circulação da galera, né? Essas medidas é só o início do caos. Verdade. Vamos torcer que não, né? Vamos torcer que dê resultado, vamos torcer que tudo dê certo. Vamos torcer que todos estejam felizes, essas medidas sejam boas. Bom, em queda de braço com Castro, Paz provoca sobre medidas restritivas no Rio. Castro folia, a micareta do governador. As novas medidas restritivas na cidade de Rio e Niterói, que serão anunciadas, foram, né, nessa segunda-feira, provocam uma queda de braço entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador em exercício, Cláudio Castro. Ao saber que Castro vai entrar na justiça para pedir liminar contra o fechamento de bares e restaurantes, o que deve acontecer nos próximos 10 dias do recesso antecipado dos feriados de abril, Paes usou o perfil no Twitter para provocar o governador e criou a expressão Castro folia, para dizer que ele não entendeu o objetivo das ações que serão tomadas pelo município para conter a pandemia. Diz ele, abre aspas, Castro folia, a micareta do governador. Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas, escreveu o prefeito em sua rede social. Denise Monteiro coloca que se todo mundo se organizar direitinho, dá para tudo ficar aberto e sem aglomerar. Verdade. Isso tudo está acontecendo porque a população não obedece às regras. Se a população começar a obedecer às regras, não precisa de medidas restritivas. Por quê? A gente vai ter uma queda no nível de contaminação e os hospitais vão poder atender. O ruim é a gente ter alta contaminação e os hospitais não conseguirem não conseguirem suportar essa alta contaminação. Essa é a preocupação. Imagina você ficar doente, Covid, e você não ter como ser internado. Essa é a preocupação. É verdade, a população não segue os protocolos. Bom, vamos às notícias agora do Supremo Tribunal Federal, que definiu nesta segunda-feira que o ministro Marco Aurélio Mello vai ser o relator da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tenta impedir o Distrito Federal, os estados da Bahia e Rio Grande do Sul de adotarem medidas de isolamento para conter a pandemia da Covid-19. A relatoria ficou com o ministro por similaridade. Marco Aurélio Mello já tem sob análise outra ação apresentada pelo PTB esse ano, contra os decretos de toque de recolher nos estados. Essa ação está relacionada a outra apresentada também pelo PDT, para o qual ele foi sorteado o relator no ano passado, que pede ao STF para reconhecer o papel dos governos locais para a tomada de medidas contra a pandemia. O ministro ficou como relator do caso porque já está sob sua análise, como a gente já disse antes. Aliás, pelo mesmo motivo, coube ao ministro também a relatoria de uma outra ação do PTB, que também questiona o toque de recolher nos estados. Então, Marco Aurélio Mello está como relator em várias relatorias, ele está com a relatoria de várias ações referentes ao mesmo assunto, que é o questionamento do toque de recolher nos estados. Bolsonaro é um crítico das medidas de restrição de circulação de pessoas. O Brasil vive atualmente um momento mais grave desde o início da pandemia, lá em março, de 2020. Os casos de mortes e novos infectados dispararam em sistemas de saúde de estados. Tem filas na UTI para atender pacientes. Há risco de falta de medicamentos para UTIs nos próximos dias. Vamos torcer para que nada disso que eu esteja noticiando, gente, aconteça, Tomara que tenha os medicamentos. Eu soube já hoje, em um telejornal que estava passando, que insumos para sedação, quando a pessoa ela fica pior na Covid, ela está internada lá, ela precisa de sedação, ela precisa dormir, precisa
uma espécie é uma anestesia, como se fosse uma anestesia local, geral, né? Ela precisa de sedação. Então esses insumos para sedação, eles estão acabando. E sabe quem vende esses insumos para sedação aqui no Brasil? O mercado ilegal. Hoje deu num telejornal que eu assisti, que o repórter foi lá, ligou para uma empresa que dizia que era representante de sedativos, conseguia sedativos, e a representante falou ao repórter que ela tem sedativos de todas as marcas, de todos os tipos, e em várias quantidades, em altas quantidades, e simplesmente ela vai e consegue mandar para São Paulo, para o Rio, para qualquer lugar. Ela é de Minas, mas consegue mandar para qualquer lugar do Brasil e do mundo esses sedativos. Como essa empresa tem e os governos não têm e estão acabando, enfim, tudo isso está sendo investigado. Incomodado com as críticas ao governo no combate à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que ainda não foi convencido a mudar de postura em relação ao tema de que o Brasil tem tido um trabalho excepcional na disponibilização de vacinas. Em discurso no Palácio do Planalto para assinatura do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb, o presidente aproveitou para fazer uma defesa da sua gestão na área econômica, na saúde e na educação. Abre aspas. Devo mudar meu discurso? Me tornar mais maleável? Devo ceder? Fazer igual a grande maioria está fazendo? Se me convencerem do contrário, eu faço. Mas não me convenceram ainda. Devemos lutar contra o vírus, não contra o presidente, disse Bolsonaro na cerimônia. Antes de discursar, o presidente reclamou da ausência da imprensa, a secretaria dele, de Educação, de Especial de Comunicação, a SECOM. Segundo ele, é inadmissível a sua assessoria deixar jornalistas de fora do evento, que foi restrito para autoridades, porque ele tinha coisas maravilhosas para falar. O presidente admitiu que estava dando uma bronca pública em seus subordinados. Enquanto isso, dentro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, foi internado, infelizmente, nessa segunda-feira, com Covid-19, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, o general Carlos Roberto de Souza Peixoto. Ele é chefe de uma assessoria do Gabinete de Segurança do Presidente da República. Peixoto comanda a assessoria de planejamento e assuntos estratégicos do Ministério Palaciano. Como general da ativa do Exército, comandou a 8ª Região Militar, que abrange Pará, Amazonas e Maranhão. Procurado, o GSI confirmou a internação do general no hospital, mas informou que só a família do general poderá fornecer os detalhes médicos. Vamos torcer para que nada aconteça de mais grave ao general do GSI. O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira a instalação de uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, no interior do estado, para abastecer as unidades de saúde. Está horrível, a minha dicção está horrível. Eu tenho que fazer aquele exercício físico, né? De fala. Bom, instalação de uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, legal. A usina vai ser montada pela empresa Ambev e deverá ficar pronta em até 10 dias. No local será feito o envase de 125 cilindros por dia. Muito legal, bacana. Está precisando de oxigênio, acho que faltou em São Paulo nesses últimos dias. Em entrevista coletiva no início da tarde, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que a gestão estadual mobiliza a iniciativa privada para ampliar a produção e distribuição de oxigênio no estado. Ainda de acordo com a gestão estadual, fornecedores garantiram o abastecimento do produto em reunião com o governador do estado, João Dória, do PSDB, na manhã de hoje. As negociações visam atender hospitais da rede municipal, estadual, entidades filantrópicas e também da rede particular. Vamos saber agora dos testes, vamos saber da Coronavac. A Coronavac, vacina contra a Covid-19 da Sinovac Biotech, é segura e capaz de provocar reações imunológicas em crianças e adolescentes. Segundo resultados de testes em fase inicial, anunciados pela empresa chinesa nesta segunda-feira, dia 22. Os dados preliminares são testes clínicos com mais de 500 crianças e adolescentes entre as idades de 3 e 17 anos,
que receberam 2 doses médias ou baixas de vacina ou de um placebo. De acordo com Zheng Gang, pesquisador da Sinovac, a maioria das reações adversas foi branda. 2 crianças que receberam a dose dose menor tiveram febre alta e foram categorizadas como grau 3. Segundo o especialista, não quis apresentar detalhes. Zheng ainda disse que o nível de anticorpos desencadeados pela vacina Coronavac em crianças maiores do que aqueles vistos em adultos de 18 a 59 anos e em pessoas idosas foram dados coletados em testes clínicos anteriores. Para crianças de 3 a 11 anos, a dose menor conseguiu induzir reações de anticorpos favoráveis e a dose média funcionou bem entre jovens de 12 a 17 anos. Bom, as prefeituras de Rio e Niterói, como a gente estava falando das medidas restritivas, proibiram a realização de jogos de futebol nas 2 cidades dentro das medidas restritivas que foram apresentadas. Os decretos municipais vão valer a partir dessa sexta-feira, dia 26, e vão até o dia 4 de abril. Dessa forma, os jogos do Campeonato Carioca não poderão acontecer nos estádios liberados pela capital: Maracanã, São Januário, Newton Santos, Moça Bonita, Conselheiro Galvão e Luso Brasileiro. A rodada desse meio de semana, no entanto, não será afetada. Como outros municípios permitem a realização do futebol, há a possibilidade das partidas serem transferidas da capital para outras cidades do estado. Para o governo do estado, que também vai publicar um novo decreto, os jogos não devem ser afetados pelas medidas restritivas. Um dos possíveis locais seria o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A prefeitura local, inclusive, confirmou que vai receber jogos do Corinthians, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, pois o futebol está proibido no estado de São Paulo. Na terça-feira, o Corinthians enfrenta o Mirassol às 21 horas e na sexta joga com o Retrô, de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil. Há ainda a negociação do jogo de São Bento e Palmeiras ser disputado no local. A cidade de Miami Beach, nos Estados Unidos, declarou estado de emergência de frente à possibilidade de agravamento da pandemia do novo coronavírus. A medida surge em resposta às grandes multidões que se formam no chamado Spring Break, tradicional feriadão que marca o início da primavera por lá. Parece um show de rock com pessoas por toda parte, disse Dan Gelber, que é prefeito de Miami. Milhares de turistas trouxeram caos e desordem à cidade. Abre aspas. Se você está vindo aqui para extravasar, vá para outro lugar, disse o prefeito. O Spring Break, ou pausa de primavera, é um período de pausa de uma semana para escolas e universidades dos Estados Unidos, que geralmente ocorre em março ou abril. Universidades recebem outras pessoas também, né? Um período, aquelas pessoas que já estão nas universidades, né, lá de Miami, elas fazem uns grupos para receberem de outras cidades, para curtir o tal do Spring Break. Realmente, nesse momento de pandemia, não é momento para isso, tá certo o prefeito de lá. Especialistas de saúde chamaram a atenção para praias e bares, repletos de jovens celebrando sem máscara e sem distanciamento social em Miami, gente. Como se não houvesse pandemia. Eles temem que em algumas semanas haja novo pico de infecções, que diminuíram na Flórida, e alegam para o risco do aparecimento e propagação de novas variantes do vírus que podem ser altamente transmissíveis. Não é só no Brasil, no mundo inteiro ainda tem pessoas que desdenham disso tudo que a gente está passando, né? Para você ter uma ideia, agora a gente vai falar um pouquinho de música, vamos falar do Príncipe Harry, vamos falar de outras notícias, vamos falar de cinema, enfim. Mas viram quantas notícias, né, são sobre Covid? Então, eu repito uma coisa que eu falei lá no último primeira página, que foi há 15 dias atrás. Nós, jornalistas, não queremos dar essas notícias, mas são notícias atuais. São notícias que estão ocorrendo, né? A gente não tem como... Olha, hoje eu vou fazer uma primeira página totalmente feliz para poder dar para vocês só notícias boas. Não tem como. Com a atual veemência, com o atual problema que a gente enfrenta aqui,
O que é a notícia? Quando a gente se propõe a fazer um jornalismo verdade. Atenção, jornalismo verdade. A gente não quer maquiar o que aparece. Sabe que tem alguns telejornais que maquiam, que só exibem o que querem. Quando é alguma coisa que é referente a uma coisa boa para a saúde da empresa, a pessoa simplesmente, o jornalista, ele fecha os olhos. Não, você não pode publicar isso, porque senão vai dar problema. Aqui na Relâmpago, como não agarro com ninguém, com nada, em nenhum âmbito político, nós falamos do jornalismo verdade. Não é proposital que nós estamos aqui falando sobre a Covid, porque realmente é assunto da vez. Vamos falar um pouquinho agora de música para a gente poder dar aquela baixada da bola. Problemas na justiça, viu? Os músicos Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos abrirão o verbo hoje em um comunicado oficial sobre imbróglio judicial com o herdeiro do saudoso Renato Russo. Giuliano Manfredini e Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos estão brigando pelo direito de uso do nome Legião Urbana. Vamos saber um pouquinho mais. O problema já dura 8 anos e chegou ao STJ. Em comunicado, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, representados pelo escritório Murta Goianes Advogados, o mesmo escritório que cuidou do especial de Natal do Porta dos Fundos, dizem, entre outras coisas, que nunca imaginariam que em algum momento precisariam assegurar o direito de usar o nome que escolheram para batizar a banda, e que o herdeiro do Renato Russo os atrapalha a atuar e continuar levando a música ao público. Vai dar Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá contra o Giuliano Manfredini. Falando de esporte, desejo de Renato Gaúcho, Rafinha encontra resistência no Grêmio e a investida nele lá para ele jogar na equipe gaúcha está sendo debatida, né? Rafinha é o lateral direito que era do Flamengo em 2019, jogou uma bola muito boa, depois foi embora para a Grécia e agora está retornando para o Brasil. O Flamengo desistiu da contratação e o Renato Gaúcho quer ele no Grêmio. Após a saída do Flamengo da negociação, o Grêmio tem um obstáculo a menos para tentar fechar a contratação de Rafinha. Mas o nome do lateral não é unanimidade dentro do clube. O técnico Renato Portaluppi tem o desejo de contar com o jogador, mas a direção tem opinião diferente e deve debater o assunto nos próximos dias. Isso vai dar pano para manga ainda. Vamos falar da realeza. O príncipe Harry foi visto pela primeira vez desde que concedeu a polêmica entrevista ao lado da mulher, Meghan Markle, para Oprah Winfrey, a qual comentou os bastidores do Palácio de Buckingham. O Duque de Sussex foi clicado andando de bicicleta na região de Montecito, na Califórnia, onde os dois moram atualmente, desde que renunciaram aos cargos da realeza britânica. O casal está dando o que falar, né? Com boné, roupas confortáveis e máscara de proteção facial, Harry pedalou sozinho pelas imediações de sua casa. Seu segurança, no entanto, seguiu em um carro logo atrás. As fotos estão lá no site da Quem. Vamos a mais notícias agora do mundo pop também. O filho de Van Diesel, desbanca o ator mirim e entra para o elenco de Velozes e Furiosos 9. Olha que bacana. Se Dominic Toretto precisava fugir da polícia de seus inimigos conquistados ao custo de muito suor, lágrimas, gasolina e NOS, agora terá que montar no seu Dodge Charger preto para fugir das acusações de nepotismo que chegarão contra seu intérprete Vin Diesel. Tudo porque o grandalhão astro da franquia Velozes e Furiosos terá seu filho, Vincent, interpretando o próprio pai em cenas do próximo filme da cinesérie Velozes e Furiosos 9. Está aqui foto do Vincent. Ele tem 10 anos e faz sua estreia em produções cinematográficas. Pode ganhar pouco mais de R$ 5.500 por dia. Atenção, R$ 5.500 por dia. O valor é considerado como uma diária base para atores mirins. As cenas de Vincent foram filmadas em 2019, quando ele tinha apenas 9 anos, e não é certo o tempo de tela que o garoto vai ter no longa. Mas o dinheiro
já é bem valioso. Comediante Kevin Hart dá um carrão de 460 mil reais para a filha em aniversário de 16 anos. Parece que foram os 16 anos de Kevin Hart mais inesquecíveis. O comediante Kevin Hart presenciou a filha Heaven com um Mercedes-Benz SUV preto durante uma extravagante festa de aniversário de 16 anos nesse final de semana. Segundo o portal The Blast, o carrão tem um valor estimado de 85 mil dólares, cerca de 466 mil reais. Sortuda essa filhota aí, que vai 16 anos já com uma Mercedes-Benz aí, sensacional na garagem. Gente, uma notícia sensacional e engraçadíssima. Imaginem só, um cãozinho da raça Corgi foi responsável por um baita susto na web após seus donos postarem uma foto dele dormindo no chão depois de uma refeição no Vietnã. O filhote, cujo nome seria God, atacou alguma fruta vermelha e depois dormiu de barriga para cima com o pelo todo manchado após a refeição. A cena, que poderia ser traumatizante, logo depois foi desvendada no mesmo post que está lá na internet, com mais de 12 mil reações. O filhotinho aparece nas fotos seguintes, acordado, todo lambuzado e erguido por um homem. Olha, a foto está no site Planeta Bizarro do G1, está lá o cachorrinho com... ele é branquinho, era branquinho, né? Enfim, todo manchado de vermelho. Ele dormiu, pleno chão lá da cozinha, parece ser uma cozinha, e aí os donos foram lá dar uma olhada. O que foi, meu Deus do céu? Parecia um acidente que tinha acontecido com o cachorro. Não, ele tinha comido as frutinhas vermelhas e deu ruim aí para ele. Pessoal, o Primeira Página, ele tem essa noção para trazer para vocês o que aconteceu no Brasil e no mundo de forma rápida e objetiva, para trazer as notícias básicas do dia, né? Nós informamos aqui sobre Rio e Niterói, que fecharão escolas, bares e muito mais, terão mais restrições no superferiado, né? Falamos sobre o Bolsonaro, que ainda não mudaram o discurso, ainda não me convenceram de mudar o discurso, enfim. O Marco Aurélio Melo, que vai ser relator da ação do Bolsonaro no STJ. O governo do Rio diz que a cidade do Rio esconde leitos, enfim, essa briga do governo do Rio com a prefeitura, enfim. O Primeira Página, ele tem essa função de trazer para você a notícia de forma rápida, objetiva, jornalismo, verdade. Novamente, eu não sei como eu vou, com tantas pessoas falando e criticando o jornalismo, eu venho aqui falar que como é que eu vou pedir desculpas por dar aqui, das 10 notícias que eu dei, 7 serem de Covid? Porque realmente é um problema sanitário que estamos vivendo. Então, repito, aqui você vê o jornalismo verdade. Se não agradou, lamento. Aqui é o fato exposto para você, do jeito que ocorreu. Se não tivesse que acontecer, justamente não seria notícia. Se apresentamos como notícia, porque simplesmente aconteceu. Obrigado a todos pela presença, pela participação. Estaremos aqui na semana que vem para poder fazer um resumão da semana também. E tudo que acontece no dia, claro, a gente vem trazendo aqui na Rede Relâmpago. Amanhã nós temos a exibição do Saúde e Etc., o programa com Flávia Temel, onde nós iremos trazer cura, alguns aspectos de cura para a saúde da mulher. Então vamos trazer algumas doenças de saúde da mulher e como elas podem ser curadas através da aromaterapia, através de óleos essenciais e através de outras técnicas também, remédios, medicinais, homeopatia. Estamos ainda tentando, né? Vamos ver se a Flávia vai conseguir o contato com uma especialista para estar na live com a gente amanhã também, uma especialista da área médica, para poder falar com a gente aqui, debater com a gente várias outras notícias. Muito obrigado a todos pela presença de todos aqui na Rede Relâmpago. Fiquem ligados nos nossos programas, nos nossos posts e as notícias sempre apresentadas no ponto que você vê aqui no Story, tá bom? Você falhou aqui, tá bom? Beijo em todos, pessoal. Tenham uma ótima noite. Se cuidem. Beijão, tchau.